Olá, voltando aqui, vou gravar mais um vídeo hoje e hoje inicio o capítulo 9 do Evangelho. Eu estou aqui na expectativa de que vocês estejam aproveitando alguma coisa desse capítulo. Eu posto em algumas redes sociais, algumas têm mais visualizações, outras têm poucas visualizações, mas não tem problema. Se uma pessoa assistir e aproveitar alguma coisa, já tá bom, né, gente? Graças a Deus é bem mais do que isso. E esse capítulo aí, como eu sempre vou na essência do capítulo, eu não vou ficar falando tudo que tá ali, eu vou ali na essência, faço um resumo, trago para nossa vida aqui presente. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E esse capítulo, ele tem uma frase lá que fala que os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? Os mansos são as pessoas mais tranquilas, mais pacientes, né? Essas pessoas que são calmas e que não se deixam levar pelos problemas. Eu já estou nesse patamar? Não. Nem sei, assim, é muito difícil eu cometer esse erro atualmente. Já cometi muito. Isso, sabe aquela história de pavio curto? Eu não tinha pavio, qualquer coisa eu discutia, eu brigava, e brigava assim, né, gente, na discussão. E hoje eu melhorei muito, muito mesmo. Não tô assim, não atingi o patamar que eu gostaria, mas eu já melhorei bastante. E assim, eu estou falando com pessoas que talvez também tenham esse problema aí, né? Porque a maioria de nós tem calma, tranquilidade, enquanto tá tudo bem. Porém, quando acontece alguma coisa grave, um problema que a gente tem dificuldade para resolver, às vezes a gente sai ali do prumo. E isso é o que a gente vai ter que corrigir daqui para frente. Porque quando Jesus falou disso, ele não estava falando de herdar, de ser dono da terra no sentido que nós conhecemos. Ele estava comparando as pessoas da terra com, com muita gente que ainda tem aqui, que existe. Nós conseguimos ver assim no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, em todos os lugares, nós sabemos das pessoas assim que tem aquela vaidade, aquela coisa de querer ser o melhor, de querer ditar as regras de tudo. Essas pessoas, elas sempre existiram, né? E elas não se corrigiram, não conseguiram se corrigir. Eu falei no vídeo anterior sobre as pessoas que batia, punia, né? Tem lá o Saulo, que era assim e depois mudou. A gente espera que muitos tenham essa oportunidade de mudar também e que sejam melhores. Porém, a Terra ainda não é um local de regeneração como nós gostaríamos. Ela já está entrando nisso, já tem muita gente regenerada aqui. Nós queremos alcançar esse patamar também. Porém, nós não conseguimos. Por quê? Porque tem muita gente ainda desse tipo. Pessoas que disputam poder até com Jesus. Pessoas que falam de Jesus como se eles fossem superior a Jesus, a Maria. E aí eles querem ser o próprio Deus. E nós conhecemos muitos. Eu conheço, vocês conhecem. E às vezes está dentro da nossa casa, às vezes somos nós, às vezes está na direção, na administração da nossa cidade, na administração de uma empresa. E essas pessoas, é óbvio que elas não herdarão a terra. Elas podem ter muita coisa, elas podem ter dinheiro, podem ter poder, podem ter fazendas, espaços, casas, muita coisa aqui, mas elas não herdarão essas coisas aqui, porque todos nós sabemos que uma hora a gente vai embora e tudo fica. E essas coisas vai mudando de dono aí, vai chegar uma hora que nem a nossa foto vai existir mais.
E quando Jesus disse isso, e as pessoas, muita gente disse, não, é porque Jesus queria que todo mundo fosse cordeirinho, né? Para não ter muita briga, não ter muita coisa assim, mas não era. O que ele estava dizendo, estava mostrando para nós é a reencarnação, que a gente vai e volta. Muitos de nós de lá para cá já teve 3, 4 encarnações, às vezes até mais, às vezes menos, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa disponibilidade. Nós tivemos novas encarnações. E o que vai acontecer? Muitos de nós começamos aqui, lá atrás, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo aqui, o que precisava. Muitos de nós veio de outro planeta que nós não soubemos aproveitar e nós voltamos para cá, que é o que vai acontecer com essas pessoas. Esses vaidosos, esses dominadores aí, eles vão para planetas, né, inferiores, às vezes um pouco até pior do que a Terra é hoje, até bem pior. Essas pessoas vão para lá. E nós queremos isso para nós? Nós queremos voltar para cá. Aproveitar a Terra, talvez mais 2, mais 3 encarnações aí, a Terra já vai estar regenerada e é aqui que nós gostaríamos de ficar. Porque nós vamos ter um planeta, o planeta Terra vai ser assim, parecido com o nosso lar. Eu falo nosso lar porque todo mundo assistiu o filme, né? Todo mundo conhece a história. Então é um ponto que é um ponto legal para a gente comparar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos corrigir. Lembra orar e vigiar? Nós temos que vigiar os nossos pensamentos e vigiar mais ainda as nossas atitudes. Mais ainda, quando nós encontramos os problemas, solucioná-los com mais tranquilidade. Eu já estou pronta para isso? Não. Vocês que estão me ouvindo estão prontos para isso? Talvez sim, talvez não. Mas nós estamos caminhando, nós estamos melhorando e nós vamos chegar a esse patamar, eu acredito. E por que nós precisamos, assim, trabalhar isso em nós? É porque Jesus vai voltar para a Terra? É por isso, por causa disso ou daquilo? Gente, por que eu estou falando aqui? Por que eu estou sempre falando de Jesus, da importância de Jesus? Por que eu falo algumas vezes que Jesus, na verdade, não ressuscitou da forma que a maioria das pessoas entendem? O que aconteceu com Jesus foi que o corpo dele real, aquele corpo que foi machucado, aquela parte física pesada, ela ficou aqui na Terra. Então, nós temos que nos preparar para quando vierem os cientistas aí provando esse tipo de coisa, para que a gente pense, Jesus, ele era o espírito dele, ele apareceu em espírito, gente. Claro que ele tinha um corpo um pouquinho mais denso naquele momento, né? Talvez o duplo etérico aí, né? O corpo astral, onde eles puderam tocar, mas ele não estava com o corpo físico. Então vamos nos preparar para aceitar esse tipo de coisa. Para quem não aceita e acha que Jesus ressuscitou e subiu no céu com aquele corpo, entenda que isso não aconteceu, né? Não aconteceu, e que ele simplesmente apareceu em espírito, para que a gente não caia na conversa aí de grandes religiosos, até de grandes cientistas, de pessoas que vão dizer que Jesus era um charlatão, porque ele não era. Então vamos nos preparar para isso, para entender isso. Vamos ser mais tranquilos, mais afáveis, vamos ser pessoas que entendam tudo o que acontece com o outro, tudo que o outro está passando, para que o outro nos compreenda também. E assim, vamos ser manso, né? Do jeito que colocaram lá, porque o vocabulário era um pouquinho menos complexo, né?
Então, o que Jesus quis dizer é que os bons herdarão a terra. E esse pessoal aí, esse pessoal que machuca os outros, que tripudia nos outros, que fazem os outros sofrer, eles não herdarão a terra, por mais que eles tenham conquistado aqui. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.